Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Açucareto. Aqui falo de educação em diabetes, de como você pode controlar a sua diabetes tipo 2, comer o que você gosta, ter sua vida normal e tudo isso ao mesmo tempo. Eu sou Marcilene, sou enfermeira e no episódio de hoje, nossa aula de hoje é aumento gigantesco do número de diabetes tipo 2. Será uma pandemia silenciosa ou quase invisível ou que a gente não quer ver? Então vamos falar nesse assunto hoje? Saiba que 90% das pessoas que têm diabetes no mundo são pessoas com diabetes tipo 2. E tudo isso poderia ter sido evitado. Diabetes, já se perguntou? Diabetes, por que uma doença tão antiga, datada desde os tempos antes de Cristo, até aterroriza a humanidade hoje, em 2022? E a diabetes tipo 2? Aquela que você adquire após os 40 anos e que pode ser evitado. Já se perguntou por que tem aumentado tanto? Por que o número de pessoas com diabetes tipo 2 perto de você tem aumentado tanto? Você sempre tem notícias que fulano, ciclano ficou diabético ou que teve consequência relacionada a diabetes? Já se perguntou isso? Para você ter uma ideia, só no Brasil são 14 milhões de pessoas com diabetes tipo 2. E isso é 90% do total. Do total de diabético, tipo gestacional, outros tipos de diabetes, são mais de 15 milhões. Pouco mais de 15 milhões, 573 milhões. Ou, perdão, 15 milhões 573 pessoas com diabetes no Brasil. Desse total, desses 15 milhões, 14 milhões são pessoas com diabetes tipo 2. Esses 14 milhões poderia ser evitado. A pessoa poderia não ter diabetes. Aí eu te pergunto, será uma pandemia ou que a gente não está sabendo cuidar disso? Esses dados foram do último relatório, final de 2021, da Federação Internacional de Diabetes. E essa mesma federação diz que a maioria dessas pessoas com diabetes tipo 2 estão em descontrole, ou seja, com uma glicemia acima de 200, acima de 250, e que isso causa várias consequências no rim, no olho, no pé, no coração, e que tudo isso poderia ser evitado. Tudo isso poderia não ter acontecido com esses 14 milhões. E mesmo que acontecesse diabetes, essas consequências, se houvesse controle, poderia não ter acontecido com esses 14 milhões ou essa maioria desses 14 milhões de pessoas com diabetes tipo 2. No mundo, senhoras e senhores, a gente tem 536 milhões e 600 mil de pessoas com diabetes no mundo, segundo a mesma Federação de Diabetes Internacional. E desses 536 milhões, a maioria é diabético tipo 2, 482 milhões. E tudo isso poderia ser evitado. Tudo isso é evitável, tanto ser diabético quanto as consequências da diabetes. E aí que vem a minha pergunta: será uma pandemia silenciosa? Ou que a gente não está sabendo cuidar de tudo isso para conter essa pandemia, né? E que não gere tanto sofrimento para essas pessoas que têm diabetes? Pandemia é uma doença que acontece em todo mundo ao mesmo tempo. Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas coloca aí nos comentários para mim. A sensação que eu tenho é que diabetes tipo 2 virou comum. É que é tanta gente que aparece perto da gente que tem diabetes ou consequência da diabetes que, que parece comum. E a maioria dessas pessoas que são diagnosticadas com diabetes tipo 2, elas nunca pensaram que poderia acontecer com elas.
E quando aconteceu, quando ela recebeu o diagnóstico, parece que vira uma confusão na cabeça de tanta notícia ruim do histórico da doença diabetes, da estatística como um todo, e que a pessoa não sabe o que fazer. Isso aconteceu com você? Coloca nos comentários para eu saber se você ficou perdido sem saber o que fazer quando você recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, o convite para você nessa aula aqui é: vamos falar dessa estatística e também pensar em tudo isso e de como tudo isso ao seu redor dificulta você controlar a diabetes tipo 2. Mas eu quero que você pense junto comigo, porque a intenção dessa aula aqui não é polemizar o tema e achar culpados, e sim de como você pode olhar para essa estatística, olhar toda a história em torno disso que eu vou te abordar, que eu vou te mostrar, e transformar isso em oportunidade para você controlar a diabetes tipo 2, você comer o que gosta e viver bem, viver em paz, mesmo tendo diabetes. E até viver melhor do que vivia antes de ter diabetes. Então, o convite nessa aula para você é esse. Então, se você quer saber de tudo isso, de como essas notícias podem dificultar você controlar a diabetes e ao mesmo tempo você transformar essa estatística, essa história toda em oportunidade para você controlar a diabetes, então fica até o final dessa aula, porque eu acredito que vai contribuir bastante com você. Então já te inscreve no canal, curte esse vídeo para não perder nenhum mais um vídeo de diabetes tipo 2, certo? Deixe nos comentários suas dúvidas, perguntas, porque assim eu te respondo com outro vídeo ou te respondo no direct do Instagram, lá no Açucareto, @Açucareto também, assim como no YouTube, Açucareto, assim como no Facebook, o mesmo nome. Então eu te respondo por algum canal desses, né, as suas dúvidas, tanto por outro vídeo ou diretamente para você, certo? Então deixe as suas dúvidas e seus comentários. Eu também quero saber o que você pensa e as suas dificuldades também. Seguindo nessa leitura, 90% dos diabéticos no mundo são do tipo 2. E será uma pandemia silenciosa? E a partir desse momento, eu vou dividir a aula em 3 grandes tópicos: a diabetes antigamente, como era antigamente, como impacta isso hoje na sua mente, como ela é hoje, como dificulta para você controlar a diabetes, e você que tem diabetes, como você reage a tudo isso, que pode até dificultar você a controlar a diabetes. Então, nossa aula, a partir de agora, ela vai se dividir nesses 3 grandes temas. E mais uma vez, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se quiser perguntar algo específico que você não queira mostrar para todo mundo, né, que às vezes tem, pode perguntar no direct do Instagram, no message do Facebook, que eu dou um jeito para te responder, tudo bem? Como era a diabetes antigamente? Antigamente, eu quero que você lembre dessa expressão: o xixi doce que levava à morte, o xixi de mel que levava à morte. Então, antigamente, a diabetes era essa leitura. A gente tem dado, tem registros de pessoas com diabetes desde 250 anos de Cristo, para você ter uma ideia de quanto a diabetes ela é antiga e sempre aterrorizou muito. Por quê? Todas as pessoas que o médico observava que tinha o xixi doce, que que tinha diabetes, que antes não era exatamente esse nome, a pessoa morria. Então, o xixi doce que levava à morte. E imagina só o tempo que levou para descobrirem o que causava a diabetes ou o problema que era para solucionar a diabetes. Então, foi muitas tentativas
muito sofrimento dessas pessoas, e a maioria, quem tinha esse problema, era criança. E essas crianças não sobreviviam por muito tempo. Imagina só uma família que descobre que que o seu filho, a sua filha, está com xixi doce e está com a sentença de morte. Era assim a sensação de antigamente. Quando começaram a descobrir começaram a descobrir que toda pessoa que tinha um xixi doce emagrecia e pouco tempo morria, começaram a tentar descobrir o que causava ou corrigir aquilo. Então, eram várias tentativas eh, do médico. Quando eu falo do médico, porque nessa época não tinha equipe de saúde. A a equipe de saúde se reduzia a médico só, certo? Não tinha outros profissionais de saúde. E vários médicos buscavam a tentativa de solucionar isso. Às vezes dando comida demais, doce demais para tentar compensar o xixi o xixi doce da urina, ou às vezes outra dieta, ou às vezes outra experiência para tentar solucionar e salvar a vida daquela pessoa. Mas eu quero que você pense que dessa história, o que ficou pra gente hoje foi o sofrimento. Então, toda vez que a gente pensa em diabetes, a gente pensa no sofrimento dessas pessoas, de toda essa história que é escrita, que não é esquecida e fica no nosso subconsciente. Somente em 1910 que foi descoberto o hormônio que a falta desse hormônio que causava essa diabetes, que é o hormônio insulina. E a partir daí, dessa descoberta, a vida de muitas pessoas foram salva. Por quê? Porque foi criado o hormônio insulina. E esse hormônio tem um pouco mais de 100 anos. Mas quantas pessoas não morreram por causa da diabetes? A maioria dessas pessoas, eu quero que você registre aqui, eram pessoas com diabetes tipo 1. Eram crianças, a maioria. E a partir de 1910, pouco tempo para uma humanidade, 100 anos para uma humanidade é pouco, a gente tem o controle da diabetes. Claro que cada vez se avança melhor, mas hoje a gente não tem mais esse problema da pessoa com diabetes ter diabetes e morrer em consequência disso, só se não tiver cuidados. Então, aqui eu quero que você registre o sofrimento que foi antes, porque não tinham descoberto como controlar a diabetes, só foi descoberto como controlar a diabetes a partir de 1910, que foi com a descoberta do hormônio insulina. E todo esse sofrimento que essas pessoas tinham, elas a gente fica na nossa memória. Não é porque, a gente viveu lá, não, são informações passadas. Então, eu tenho certeza que quando você pensa em diabetes, você pensa em sofrimento, morte, consequência de perder um pé, consequência de ficar magro demais. Vem de todo esse histórico também, porque não tinha controle. Hoje você tem controle e você pode evitar tudo isso e viver muito bem. Morrer de outra coisa, menos de diabetes. Pode acontecer isso. E uma curiosidade para você. Você sabia como era diagnosticada a diabetes depois de um tempo? Antes disso, lá na idade antiga, o médico provava a urina do paciente. Ainda bem que tem exames hoje, né? Se o xixi fosse doce, aí ele diagnosticava com diabetes. Com diabetes, né? Que é a urina de mel. Tá? Então, diabetes significa urina de mel. Diabetes mellitus, né? Urina de mel. É só uma curiosidade, né? Para que a, a ciência avance e nos ajude a contornar os problemas que acontecem. E aqui eu quero reforçar como toda essa notícia de sofrimento de antigamente chega e fica na sua cabeça de uma forma inconsciente
de uma forma histórica mesmo, porque faz pouco tempo que a diabetes tem controle. 100 anos é pouco tempo para uma humanidade. E agora, a diabetes hoje. Agora eu quero que você me ajude a pensar se ela é uma pandemia ou não, ok? Eu quero que você guarde Eu quero que você guarde essas informações da diabetes antigamente, do reforço do sofrimento, porque a gente vai usar lá na frente, que é um dos pontos que dificulta controlar a diabetes hoje também, de uma forma de uma forma inconsciente, mas que existe, ok? Então vamos lá pensar nessa diabetes de hoje. Hoje, como é que tá essa diabetes? Para eu te perguntar se ela é uma pandemia ou não, para você me ajudar a descobrir se é uma pandemia ou não. Pandemia é uma doença que ocorre em todo mundo, em volumes grandes, certo? Em grandes volumes, acontece ao mesmo tempo. Então, hoje, segundo a Federação Internacional de Diabetes, são 536 milhões e 600 mil de pessoas com diabetes. E desses 536 milhões, 90% são diabéticos tipo 2. 482 milhões de pessoas têm diabetes tipo 2. Esse número assusta, por quê? Porque poderia ser evitado. A gente sabe que a diabetes tipo 2 ela está relacionada com o estilo de vida, ela está relacionada tanto com alimentação, com sono, com estresse. Claro que tem um fundo genético, mas a gente sabe que esse fundo genético ele é muito mais provocado pelo estilo de vida. E tudo isso ele pode ser evitado com coisas muito simples. E por que esse número tão absurdo? E você vai ver por que eu estou dizendo que é absurdo. O primeiro relatório da Organização Mundial de Saúde relacionado à diabetes, um compilado geral sobre diabetes no mundo, foi em 2016. E isso, ela mostrava em 2016 que no mundo tinha 108 milhões de pessoas com diabetes. 41 anos depois, isso foi em 2016, em 2016, a Organização Mundial de Saúde, ela, ela aponta que em 1980 tinha 108 milhões de pessoas com diabetes no mundo. No mundo. E aí ela não decifra o tipo. Ela só coloca uma quantidade geral. De 1980 para cá, para 2022, são 536 milhões. Quintuplicou o número de diabético. E eu estou falando de uma multiplicação em milhões. Não é em 2, em 1, em 5, nem em unidade, é em milhões. Então, 41 anos depois, de 1980 para cá, dá 41 anos, são 536 milhões de diabéticos. E desses 536 milhões, 400, mais de 400 mil são só de diabéticos tipo 2, que poderia ser evitado. Hoje, a Federação Internacional de Diabetes relaciona 6 milhões e 700 mortes relacionadas ao diabetes. E isso não está mensurado todas, porque a gente tem subnotificação no hospital, porque às vezes nem todas as vezes vai num atestador de óbito essa consequência de diabetes. A pessoa morre em consequência, e aí morre numa parada cardíaca, mas em consequência da diabetes, e aí não vai no atestado de óbito isso, e aí não é mensurado como por causa da diabetes. Então, aqui a gente já tem uma subnotificação. E aí, esses dados alarmantes, se quintuplicar em 40 anos, será uma pandemia silenciosa? E que a gente não está sabendo cuidar disso? Ou a gente não está prestando atenção nisso? No Brasil, senhoras e senhores, são 15 milhões de pessoas com diabetes no total. Desses, 90% são do tipo 2, ou seja, mais de 14 milhões. Isso segundo a Federação Internacional de Diabetes, no último relatório que foi final de 2021, foi novembro de 2021. Esses dados aqui, eles direcionam a Sociedade Brasileira de Diabetes ou outras sociedades em cada país para que
tome algumas atitudes, tome alguns caminhos, ok? Então, esses dados da Federação Internacional de Diabetes são mensurados com muita qualidade, com muito compromisso, para que direcione cada país para sua política de saúde relacionadas a diabetes, tá? Então, esses dados aqui de diabetes tipo 2 são alarmantes. Claro que a gente não tem dado para trás. Eu já te mostro aqui no Brasil, o como aumentou de 2020 para cá. Agora eu vou te mostrar como aumentou de 2020 para cá, relacionados a diabetes tipo 2, no próprio site da Federação Internacional de Diabetes, tá? Estou aqui no site da Federação Internacional de Diabetes e aqui nesse portal, que ela abre para todo mundo, a gente pode ver os dados sobre diabetes desse relatório aqui, eu estou no relatório de 2021, e por país, certo? Por região. E aqui eu vou colocar Brasil para a gente ver. Estou aqui no Brasil, certo? É uma previsão que ela faz, tanto os dados anteriores quanto os dados para frente. E a gente vai olhar os dados de 2021. Foi o que ela compilou e os dados que eu te falei ainda há pouco, certo? Essa terceira coluna aqui. A estimativa de pessoas com diabetes tipo 2 aqui, 2021, de 15 milhões, certo? Desses 15 milhões, em outra página, que ela detalha esse relatório, 90% são pessoas com diabetes tipo 2, isso que dá mais de 14 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. E aí eu quero te mostrar, ela traz vários dados aqui, a mortalidade, certo? As mortes atribuídas em 2021 no Brasil relacionadas a diabetes, certo? Mortes atribuídas ao diabetes. 2021, 214 mil pessoas morreram relacionadas a diabetes. E aí aqui ela traz vários gastos relacionados a isso. E aí eu quero te mostrar os dados de 2020, 2011, que foi quando ela compilou esses outros relatórios, certo? Então, no Brasil, 2020 era mais de 3 milhões de pessoas com diabetes. 2011, 10 anos depois, eram 12 milhões. 2021 são 15 milhões. É um aumento absurdo de 20 anos para cá. 2001, 2020. Olha só, passou de 3 milhões para 15 milhões de pessoas com diabetes. E 90% disso aqui são diabéticos tipo 2. Agora eu quero te mostrar aqui embaixo, nesse relatório da Federação Internacional de Diabetes, as complicações, as consequências da diabetes, certo? Mais uma vez, o que eu vou te mostrar aqui são os dados da Federação Internacional de Diabetes. Eu estou aqui, vou te mostrar aqui no próprio portal da Federação Internacional. Mas eu quero te lembrar aqui que esses dados, eles estão subnotificados. Por que eu digo isso? Porque no Brasil, a gente, infelizmente, não tem o hábito de anotar tudo dentro de um hospital ou dentro de um sistema de saúde. Eu falo isso porque eu fiz parte. Eu fiz parte. E isso, na hora de compilar esses dados, a Federação Internacional, ela vai pegar dados oficiais dos hospitais. Esses hospitais, tudo que é feito lá, eles comunicam um sistema maior do SUS ou um sistema maior hospitalar. E nesses sistemas que a Federação Internacional de Diabetes pega, certo? Ela não vai pegar aqui comigo os dados. Então, quando eu digo que é subnotificado, é porque não estão todos os dados. Se fosse anotado tudo dentro do hospital do Brasil, esses dados seriam praticamente o dobro ou maiores que isso, tá? Então, só esse parêntese aqui para os dados que a gente vai ver, que são alarmantes, mas que ainda tem mais porque não foram anotados, né? No Brasil, infelizmente, a gente ainda não está nesse patamar de qualidade. Então, eu quero te mostrar aqui, deixa eu colocar a tela de novo, voltei para o Atlas, né, da Federação Internacional de Diabetes, tá? E eu estou vendo o Brasil aqui
por região, o território do Brasil, o país Brasil, relacionados a diabetes 2021, tá? Neuropatia diabética, 6% daqueles 15 milhões tem nefropatia diabética, problema no rim. 11,4% tem problema nos nervos, neuropatia diabética. 8,9% tem problema no coração, diretamente no coração. 0,7% tem problema na circulação. Problema no olho, retinopatia diabética, 5,5%. E aí faz o cálculo de 5,5% de 15 milhões, para você ver o número absurdo que dá. Problemas no cérebro, né, principalmente de acidente vascular cerebral, 2,9%. E aí eu quero te chamar a atenção aqui para duas coisas dessas consequências da diabetes, a nefropatia e a neuropatia. E eu vou fazer um comentário rápido sobre essas duas consequências aqui da diabetes, aqui mensurada pela Federação Internacional de Diabetes e que a gente sabe que acontece frequentemente com a pessoa com diabetes tipo 2. A neuropatia diabética é o problema no nervo causado pela uma glicemia alta, uma glicemia de 200 ou mais, por muito tempo. Eu quero que você fixe aqui essa neuropatia diabética com uma consequência que vai diminuir a sua qualidade de vida pela dor e, às vezes, até incapacidade de você andar, de você fazer as coisas, de subir uma escada. A neuropatia diabética é como se a glicose, o açúcar alto no seu sangue, desencapasse os seus nervos. Ela corrói realmente as capas dos nervos. Os nossos nervos, eles são praticamente eles obedecem um comando do nosso cérebro e fazem a gente andar, a gente pegar, a gente sentir. Então, ele está envolvido tanto com a parte dos nossos sentidos, quanto na parte motora da gente. E além de ser, às vezes, caminho para hormônio e outras coisas do nosso corpo. Então, ele está envolvido, o nosso sistema nervoso, nossos nervos estão envolvidos em todo o nosso corpo, praticamente em todas as nossas funções. E a neuropatia diabética, a glicose alta acaba corroendo a capa desse nervo. Corroendo a capa desse nervo, o que gera em você para diminuir a sua qualidade de vida ou consequências da diabetes? Ela gera dor na perna, ela gera problema no pé que você não sente, ela gera dor no pé, ela gera problema no olho, que a gente tem nervo no olho também, e outras coisas mais. Mas eu quero trazer aqui o problema na perna e o problema no pé, principalmente a dor. Imagina como se esses nervos fossem a rede elétrica da sua casa. Nessa rede elétrica, o fio elétrico não tem uma capa que protege esse fio? No nosso sistema nervoso, a capa que protege os nossos nervos, né? Os nossos neurônios, que são a parte menor dos nossos nervos, a gente tem uma capa, como se fosse a capa do fio, porque os nossos nervos também conduz eletricidade, também conduz a parte elétrica. E a glicose, ela corrói essa capa, que a gente chama de capa de mielina. É uma capa fininha mesmo. Então, quando essa glicose fica muito alta no seu corpo, por muito tempo, ela corrói essa capa. E o seu fio fica desencapado. Se esse fio fica desencapado na sua casa, o que acontece? Não pode dar curto-circuito e dar vários problemas? Assim mesmo dentro do seu corpo. Se esse neurônio fica desencapado, fica muito mais fácil a sua sensibilidade de dor ou lá no pé você não sentir, e sim aquela sensação de dor, tanto principalmente nas pernas, quadril e outros problemas relacionados que a gente chama de neuropatia diabética, doenças nos nervos por causa da diabetes. E isso pode ser evitado com o controle da diabetes. Então, só esse parêntese aqui para essa consequência de como essa estatística toda pode te conduzir para pensar que você pode sair dessa estatística de uma consequência da diabetes, de uma falta de descontrole,
de controle da diabetes. E pode evitar que a sua família chegue nesse ponto, nessa estatística aí do diabético tipo 2. E como você reage a tudo isso? Todas essas notícias, tanto da notícia de antigamente, como a gente viu, quanto dessas estatísticas de hoje, que são colocadas de várias formas. Como que você, que tem diabetes tipo 2 ou que tem diabetes, como você reage a tudo isso? Que até pode impedir que você controle a diabetes, sabia? E a gente vai entrar nesse ponto agora. E aqui o convite é para que você olhe para isso como uma oportunidade, tá certo? E mais uma vez, dúvidas, coloque nos comentários. Comente aqui comigo se aconteceu com você, se não aconteceu, como é para você, certo? Porque assim eu posso gravar outros vídeos, mesmo longos, eh, que podem te ajudar de alguma forma. Você já pensou? Mesmo com diabetes tipo 2, tendo sua vida normal, vivendo feliz, comendo o que você gosta, reunindo com seus amigos, já pensou tudo isso? Então, transforme o que eu vou te falar em oportunidade. E eu quero que você construa comigo. Mas você deve estar se perguntando: como fazer isso? Como uma simples estatística pode me ajudar a transformar a minha diabetes? Lembra da informação da diabetes de antigamente que eu pedi para você guardar? Aquele aquela sensação de sofrimento, de que, toda pessoa com diabetes vai morrer, de que vai emagrecer muito, que não tem controle, que não tem jeito. Inconscientemente você absorve isso, porque você é bombardeado por informações, bombardeado por notícias ruins o tempo todo. E às vezes você fica tão perdido em buscar essas informações, que a gente tem muitas informações na internet. Às vezes você vai cada profissional ele te dá um tipo de informação e você não consegue dar um passo de cada vez. Então você não consegue acaba, tendo dificuldade de avançar, porque as informações é muita informação para uma cabeça só. Porque não é a questão de ser inteligente ou não ser inteligente, ou de ser capaz de entender ou não ser capaz de entender. Tem uma coisa que acontece com você que é chamada emoção, chamado medo de tudo que está por vir, que é natural. É para qualquer pessoa que esteja numa situação dessa, de algo novo e impactante, algo que você não esperava e que não queria para você, e de arrumar isso na sua mente. Então, a as informações que eram antigamente de diabetes e que são reais, mas porque não tinha cura. Aliás, perdão, a expressão não é essa, que não tinha controle. Veio um controle depois da descoberta da insulina, que foi em 1910, e aí vieram várias medicações por causa disso. Só que diabetes tipo 2 não era comum nessa época, era diabetes tipo 1, aquela criança que nasce com um problema no pâncreas que não produz a insulina. Não é o seu caso. Você produz a insulina. Só deu problema na engrenagem. Tem mais vídeos no canal sobre essa engrenagem que deu defeito, que é o pâncreas, a produção de insulina que você tem, mas não funciona, e a célula não deixa entrar esse açúcar. Então, deu problema nessa engrenagem. Então, a partir da descoberta da insulina, vieram várias outras soluções. E que você, hoje que tem diabetes, não precisa passar pelo aquele sofrimento que as pessoas passaram antigamente, há 50 anos atrás, muito menos há 100 anos atrás, certo? Então aqui eu quero te chamar a atenção nesse ponto sim, certo? Que você é impactado com as notícias de diabetes de antigamente, e isso você traz como peso de doença para você de uma forma inconsciente. Não trata do que você quer, se trata do que você absorve, do que você ouve, certo? Me deixe aí nos comentários se acontece algo com você ou se você é, é, fica triste ou fica pensativo quando você ouve que alguém morreu por causa da diabetes, se alguém teve problema
em consequência da diabetes, ou aquele amigo, aquele parente que teve diabetes agora e como é o impacto disso para você? Coloca aí nos comentários para eu saber. E também como transformar essa estatística, né, de 402 milhões em oportunidade, é o hoje. E aqui eu quero que você comente comigo comente comigo a aí nos comentários, deixe os teus comentários para eu saber o que você pensa, o que você não pensa, mas assim, o quanto te atrapalha ou não, se o que eu vou te falar vai te trazer algum insight, porque eu quero te falar da indústria alimentícia. E mais uma vez aqui, eu não quero polemizar o assunto, mas eu quero que você olhe para essa estatística aqui, já que você está nela, mas que você não tenha consequência em relação a isso, a essa diabetes, ou que evite outras mais, e como você é impactado pela industrialização. A nossa cultura a nossa cultura é de economia de açúcar, desde vários tempos atrás. Só no Brasil, né, a gente tem a monocultura ali a partir da vinda da família real, ou foi antes disso? Uma proximidade histórica aí, com a vinda da família real em 1908 para cá. Então, o Brasil começou a exportar, depois do pau-brasil, açúcar como economia. Açúcar, açúcar é a economia do mundo. Quantas toneladas não são consumidas? E às vezes a gente consome açúcar que a gente acha que é só o cafezinho de mesa, aí a gente troca por adoçante, né. Mas a indústria, ela usa açúcar praticamente para tudo. E aí um outro ponto aqui que eu quero trazer para você é o nosso funcionamento. Então eu tenho o fato histórico do sofrimento da diabetes lá antigamente, eu tenho a economia do açúcar, que tudo gira em torno do açúcar, a industrialização, os alimentos giram em torno do açúcar. E aí eu quero trazer agora isso aqui para o funcionamento humano. Nós, como seres humanos, a gente quer tudo rápido. Nós somos imediatistas. E a gente quer fugir do sofrimento e se aproximar da dor. Todo ser humano é assim, uns mais, outros menos, mas é o funcionamento humano que é assim. Aí eu vou juntar agora a notícia lá de trás dos fatos da história realmente que aconteceu com diabetes e sofrimento, e eu quero fugir dessa dor. Porque se eu sei que eu tenho diabetes hoje, eu começo a associar com o sofrimento de antigamente e que essas pessoas morriam. E aí, para tentar fugir dessa dor, certo? Eu vou morrer mesmo, então deixa eu comer. E eu posso começar a descontar tudo na comida, algo que é um medo, que eu não sei só qual é o próximo passo. Entende da confusão que eu acabei de falar, da questão de várias informações que a gente não consegue processar para dar o primeiro passo, certo? Aí outro ponto do funcionamento humano, nós somos imediatistas, a gente quer para logo. Aí o que é que acontece? Aí eu venho trazer a indústria, tá? Indústria alimentícia. Então, eu procuro saber que alimento é bom para diabético, eu procuro no supermercado aquele alimento que está escrito lá para diabético, mas se eu for ver lá no supermercado esses alimentos, eles têm mais açúcar do que o mesmo alimento, o mesmo produto que é para pessoa normal. Entende o conjunto que é muito mais complexo do que a gente imagina, mas o que a gente tem que pensar é: eu posso controlar essa diabetes comendo o que eu gosto, e eu não preciso morrer por causa disso como antigamente. E que eu não preciso acreditar em tudo que a indústria me fala, que tudo que a televisão me fala, que tudo que as redes sociais me fala. Eu preciso ir para o lógico e para o funcionamento humano e colocar isso para girar no meu corpo, de uma forma que funcione e controle a diabetes. E o principal é o alimento. Então eu tenho que aprender a comer o que eu gosto, controlando essa diabetes por dentro. É simples isso? É. É fácil? Não, senão todo mundo faria. E muitas vezes você precisa de ajuda para dar o próximo passo, para dar os passos seguintes. Mas eu quero
trazer aqui para você como essa estatística, esse número gigante de pessoas com diabetes tipo 2, que talvez você não tivesse essa informação que está disponível para todo mundo, mas não com essa leitura de doença antigamente, da cultura do açúcar e do nosso sistema de funcionamento, que é tudo que a gente quer tudo imediato. Claro que esses 3 assuntos dariam 3 horas de discussão ou 5 horas de assunto, separadamente. Mas aqui nesse vídeo, nessa aula, eu quero trazer para você, para que você olhe para esse conjunto. E que por que está aumentando tanto a diabetes tipo 2? E quando a pessoa tem o diagnóstico, por que ela não consegue controlar? A gente tem tudo isso misturado. E não é sua culpa. Mas a partir dessa aula aqui, você pode atentar para tudo que está acontecendo ao seu redor e escolher um caminho. O caminho mais simples possível, que é da sua vida normal, a vida que você quer, comendo o que você gosta, consertando seu diabetes por dentro. É muito simples. É muito mais fácil do que você imagina. Eu te garanto isso, que é muito mais fácil do que você imagina. Então me diz o que você acha. Será que esses números que eu te mostrei pode considerar a diabetes uma pandemia silenciosa? Com esses números gritantes no mundo, no Brasil, e que vem crescendo a cada ano e parece que nunca vai acabar, ou que a gente só ouve mais notícias de que pessoas que ficaram diabéticas perto da gente, ou ficaram com consequências da diabetes. Será uma pandemia? O que você acha? Pandemia é uma doença que ocorre, que cresce rapidamente em todo mundo ao mesmo tempo. A diabetes está acontecendo isso. Será que a gente não está prestando atenção nesse ponto? Será que a gente não está prestando atenção na gente? No que a gente come, no que a gente faz, no que a gente dorme, para desenvolver essa diabetes? Porque diabetes tipo 2 é evitável. É evitável. E mesmo que você tenha diabetes tipo 2 hoje, você pode evitar as consequências mantendo esse açúcar ótimo o tempo todo. E isso não precisa você sofrer por causa disso, não precisa você deixar de comer o que você gosta. Você pode comer o que você gosta, controlando, consertando essa diabetes por dentro, sem engrenagem do pâncreas, insulina e célula, dentro da sua vida normal. Aliás, só funciona desse jeito. Porque se for o contrário, com restrição alimentar, com aquelas dietas de não pode, você tentar viver uma vida de doente, você não consegue manter essa diabetes controlada por muito tempo. Para você corrigir essa pandemia, corrigir esses dados dessa estatística que eu acabei de te mostrar, é possível se você der passos simples. É possível se você comer comida de verdade, controlando essa diabetes por dentro. É possível se você comer cada vez menos o industrializado. Por quê? O industrializado tem muito açúcar. Se tem muito açúcar, vai ter muito açúcar no seu sangue e vai descontrolar a diabetes. É uma questão lógica. Mas nem por isso você tem que deixar de comer o que você gosta. E isso é um aprendizado. E esse aprendizado, ele tem que virar hábito intencional. Mas lembrando que você não tem que sofrer por causa disso. E como você pode transformar, fazer isso a partir de agora, certo? Claro que eu vou te dar algo muito simplório aqui, muito simplório, mas que de alguma forma posso te ajudar. Primeiro, não se culpe por ter diabetes. Aconteceu. Foi estimulado, a gente sabe que é estilo de vida, mas aconteceu. Você não pode fazer nada daqui para trás, mas sim daqui para frente você pode. E você pode controlar a sua diabetes, alcançar uma glicemia de 130 pós-refeição, manter esse açúcar controlado o tempo todo, sem sofrimento, comendo o que você gosta, tendo sua vida normal. É possível. E é mais fácil do que você imagina. Outro passo é: identifique os seus medos em controlar a diabetes. Passe a pensar tudo isso. Como? Quando eu tenho notícias de diabetes, o que eu sinto? Quando a pessoa fala que eu sou diabético, o que eu sinto? Qual é o meu medo? Se eu como escondido, por que eu como escondido? Quando a minha família diz: "Ó, você não vai comer isso porque tem diabetes", o que você sente? Então, identifique os seus medos, o que está por trás de tudo que te dificulta controlar a diabetes. Você quer uma receita milagrosa da indústria?
Você quer uma receita milagrosa de remédios para você controlar a diabetes? Não tem receita milagrosa. Tem o seu dia a dia, que você come o que você gosta, dentro da sua vida normal, e controla a diabetes. O remédio, ele te ajuda. A indústria, em algumas coisas, ela pode te ajudar. Ela pode te ajudar chegando um bom feijão na sua mesa, uma boa chia, um bom arroz, uma boa aveia. Ela pode te ajudar de várias formas, chegar alimentos na sua mesa para controlar a diabetes. Mas você precisa identificar esses medos que te impedem de controlar a diabetes ou que te fazem descontrolar a diabetes, ou que te fazem comer desesperadamente sem você ter fome, ou que te fazem jogar a toalha e dizer assim: "Ah, eu vou morrer mesmo, então deixa eu comer o que eu gosto". Ou, o que te fazem: "Poxa, eu gostaria de sair com meus amigos, mas eu sou diabéticos e não posso e não posso, senão eu vou comer desesperadamente, vai descontrolar a diabetes". Liste, pense sobre tudo que você sente, escreva. Quando você escreve, você tira do seu sentimento e fica muito melhor. De você identificar e você identificando fica mais fácil de você solucionar. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas o objetivo aqui não era te trazer receitas ou algumas dicas, era que você pensasse sobre toda essa estatística e de um conjunto que impacta sobre a sua vida, tanto para você ter desenvolvido diabetes, quanto para você ter dificuldade de controlar a diabetes hoje. É muito mais complexo do que eu trouxe nesse vídeo, certo? Não são coisas simplórias, mas eu quis trazer essa leitura geral para você pensar. E também para você colocar em prática algumas coisas na sua vida que talvez você comece por esse vídeo ou não. Então, compartilha com algum amigo seu que tem diabetes tipo 2 ou que está pré-diabético, porque assim você o ajuda a pensar como você pensou agora ou de uma outra forma, mas que o ajude a controlar a diabetes, a tirar esse peso da doença, a saber que ele pode controlar a diabetes comendo o que ele gosta, dentro da vida dele normal, e que diabetes não precisa ser sentença de morte, ou não precisa ser obstáculo que vai parar a sua vida. Ela é um pequeno obstáculo só, que dá para contornar, dá para controlar, dá para manter esse açúcar ótimo o tempo todo, sem consequências maiores, e você vivendo a sua vida normal, vivendo feliz, vivendo uma vida de qualidade, a vida extraordinária que Deus fez para você viver. Então, até o próximo vídeo.